Vamos testar os seus conhecimentos sobre a Bíblia Sagrada? Será que você se sairá bem neste quiz bíblico? Seja bem-vindo! Que o amor de Deus possa sempre nos unir. Se você é novo por aqui, lembre-se de se inscrever no canal e deixar seu like. Toda semana você receberá um vídeo novo para testar seus conhecimentos bíblicos. Esse quiz terá 10 perguntas bíblicas. Cada pergunta é igual a 1 ponto e a pergunta bônus igual a 5 pontos. Deixe nos comentários quantos pontos você fez. Preparados? Bora começar o quiz de hoje. Pergunta 1. Quem é o autor do livro de Romanos na Bíblia? Alternativa A, Pedro. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, João. Alternativa D, Tiago. Acertou-se e respondeu Paulo. Referência bíblica. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pergunta 2. Romanos é uma carta escrita por Paulo para qual cidade? Alternativa A, Jerusalém. Alternativa B, Atenas. Alternativa C, Corinto. Alternativa D, Roma. A resposta certa, Roma. Referência bíblica. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 7. Pergunta 3. No início do livro de Romanos, Paulo expressa sua vontade de pregar o Evangelho em Roma para fortalecer os irmãos. Qual é a razão dada por ele para isso? Alternativa A, para colecionar ofertas. Alternativa B, para encontrar um cônjuge. Alternativa C, para combater heresias. Alternativa D, para se refugiar da perseguição. Se você respondeu para combater heresias, acertou. Referência bíblica. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Pergunta 4. Qual é o versículo conhecido do livro de Romanos que destaca a justiça pela fé? Alternativa A, Romanos 3, 23. Alternativa B, Romanos 5, 8. Alternativa C, Romanos 6, 23. Alternativa D, Romanos 3, 21. Acertou-se e respondeu Romanos 3, 21. Referência bíblica. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pergunta 5. De acordo com Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como é o restante do versículo? Alternativa A, e conhecem a sua vontade. Alternativa B, e foram chamados segundo o seu propósito. Alternativa C, e perseveram até o fim. Alternativa D, e vivem uma vida reta. Se você respondeu, e foram chamados segundo o seu propósito, acertou. Referência bíblica. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Pergunta 6. O que Paulo enfatiza em Romanos 12, 2? Alternativa A, a importância da oração. Alternativa B, a renovação da mente. Alternativa C, a prática da caridade. Alternativa D, a observância rigorosa da lei. Resposta certa, a renovação da mente. Referência bíblica. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pergunta 7. Qual é a conclusão do famoso versículo de Romanos 8 e fim 38, 39? Alternativa A, nada nos separará do amor de Deus. Alternativa B, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Alternativa C, porque Deus é amor. Alternativa D, pois o salário do pecado é a morte.
Acertou-se e respondeu: nada nos separará do amor de Deus. Referência bíblica. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8 versículo 38-39. Pergunta 8. Qual é o motivo para Paulo não se envergonhar do Evangelho de Cristo? Alternativa A: porque o Evangelho é popular entre os filósofos. Alternativa B: porque ele é financeiramente recompensado pelo Evangelho. Alternativa C: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Alternativa D: porque o Evangelho traz sucesso material. Resposta certa: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Referência bíblica. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos capítulo 1 versículo 16. Pergunta 9. Em Romanos 7, Paulo fala sobre a luta entre a carne e o espírito. Qual expressão ele utiliza para descrever essa batalha? Alternativa A: a guerra interior. Alternativa B: a luta da fé. Alternativa C: a batalha espiritual. Alternativa D: a lei do pecado. Você acertou se respondeu a lei do pecado. Referência bíblica. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Romanos capítulo 7 versículo 25. Pergunta 10. Em Romanos 10, 9, Paulo destaca um elemento fundamental da fé cristã. Qual é esse elemento? Alternativa A: a prática regular de rituais. Alternativa B: a confissão com a boca. Alternativa C: a obediência estrita à lei. Alternativa D: a busca constante do conhecimento. Resposta correta: a confissão com a boca. Referência bíblica. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos capítulo 10 versículo 9. Pergunta bônus. O que Paulo enfatiza como a dádiva gratuita de Deus em Romanos capítulo 6 versículo 23? A vida eterna em Cristo Jesus. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Conte aqui nos comentários. Se você gostou, deixe seu like, ele é muito importante para nós. E inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e familiares. Oração da semana. Batam palmas vocês todos os povos. Aclamem a Deus com cantos de alegria. Salmos capítulo 47 versículo 1. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo quiz.